Capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, versículo de número 1, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Glória a Deus. Mas o capítulo 4 ele é bastante conhecido no Evangelho de João. É o capítulo que se fala da mulher samaritana, não é? A mulher samaritana é conhecida como uma das principais personagens da expansão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo durante os dias do seu ministério terreno. É difícil alguém que já esteja pelo menos 5 minutos na igreja que não tenha ouvido a história da mulher samaritana. Ela era dissidente, ela na verdade vivia numa região chamada Samaria, que era dissidente da religião israelita e judaica. A Samaria era a região onde ficava antigamente Israel, o reino do norte, que se desviou muito dos caminhos do Senhor. E Judá, que era conhecido como o reino do sul, não é? Ele ficou, como conhecido, fiéis a Deus, e o reino do norte foi conhecido pela infidelidade ao Senhor. Os da Judeia, os da tribo de Judá, não consideravam os samaritanos irmãos. Eles consideravam os samaritanos como pessoas que eram contra a própria fé que eles tinham. E é interessante observar que o capítulo de número 3, Jesus está tendo aquela conversa comprida com Nicodemos, lembra? Nicodemos vai ter ele à noite e conversa com ele, e o capítulo de número 3 é quase que dedicado completamente a essa conversa com Nicodemos. E no final do capítulo 3, Jesus está dizendo, olha, é importante que você creia em Deus e no seu Filho a quem foi enviado. O capítulo de número 4, então, começa com essa expressão de João. E João, na verdade, os historiadores dizem que ele escreveu 2 livros, que foi o compêndio, que foi o Evangelho, que foi conhecido como o Livro dos Sinais e o Livro da Glória. O livro dos Sinais trata do período dos milagres de Jesus. E o livro da Glória trata apenas a respeito do momento da tentação de Jesus até a sua morte e a sua ressurreição. É interessante observar que 60% do livro de João é apenas as últimas 72 horas de Jesus. Ele gasta a maior parte do seu livro contando apenas esse detalhe das últimas horas. Aqui no capítulo 4 se trata então do tempo dos sinais. Os sinais que o Senhor Jesus manifestou mostrando que ele era o Messias. E aqui, como a gente já leu, está nesse momento aqui ele saindo da Judeia e voltando à sede do seu ministério, que era na região da Galiléia. Jesus era um pregador itinerante. Era um servo do Senhor. Deixa eu só dar um pouquinho aqui para mim não ficar muito longe com o microfone, para não te deixar... Agora ficou melhor. Está muito alto? Não, glória a Deus. Tem que cortar essa parte depois. Jesus, ele era um pregador itinerante, está muito alto. E ele deixava bem claro que o seu ministério era apresentar o reino de Deus. O ministério de Jesus veio apresentar, trazer o reino de Deus a nós. É por isso que a principal mensagem no seu ministério foi: é chegado a vós o reino de Deus. E ele fazia isso de 2 formas: através da pregação do evangelho, não é? Acompanhada de sinais, acompanhada dos sinais do seu ministério. Ontem mesmo eu estava conversando com o presbítero Raudinei a respeito disso. Através dos sinais que ele promovia: curas, transformação de vidas, expulsando demônios, restaurando histórias. Jesus fez isso por diversas vezes, de maneiras diferentes. Aqui nesse capítulo 4 demonstra que existia uma necessidade dele de passar por Samaria. Irmãos, essa palavra necessidade, geralmente ela é marcada para nós como, por exemplo, assim, olha, antes de eu chegar na igreja, eu preciso passar no mercado para comprar os itens da ceia. Antes de chegar no trabalho, eu preciso passar no posto de gasolina, porque meu carro está com a gasolina baixa. Geralmente a gente coloca a necessidade como algo impeditivo para a completude da missão, correto?
Existe uma necessidade que eu preciso fazer antes de eu chegar lá. Mas existem algumas outras necessidades que nós nos impusemos, não é? Olha, antes de eu sair de casa, eu preciso colocar a roupa para lavar. Se você colocar depois que você voltar, não é também? Você não pode fazer isso também? Pode. Mas você se impôs a necessidade de você fazer isso antes, não é? As mulheres, por exemplo, eu falo, não, pastor, o senhor está errado. Mas às vezes você fala assim, olha, hoje, antes de eu ir para a igreja, eu preciso acordar mais cedo, porque eu preciso tomar banho e lavar o cabelo. As mulheres geralmente falam assim, olha, eu preciso lavar o cabelo. O homem vai falar assim, minha filha, seu cabelo está bonito, você pode fazer isso depois. Mas você impôs a sua necessidade, baseado na maneira como você vai se apresentar, de que você precisa lavar o cabelo antes de vir para a igreja. E vai dizer para mim, e o pastor vai dizer para você que isso é uma necessidade real. Você vai falar, não, pastor, é uma necessidade real. Há necessidades da nossa vida que nós nos impusemos, e inclusive a teologia mais helenista, ela vai bater muito na tecla que é impossível que Deus tenha necessidades. Que é a teologia grega, porque se ele tem necessidades, ele não é Deus. Porque Deus é completo em si mesmo. Mas o texto ainda diz aqui que Jesus, o Deus encarnado, teve por necessário passar por Samaria. Quando você olha a geografia de Israel, você percebe que não precisava passar em Samaria. Samaria era um desvio do caminho para que ele chegasse até lá. No entanto, Jesus impôs a si mesmo e aos seus discípulos que no caminho de volta à Galileia ele passava por Samaria. E aqui é a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã. Olha, olhando o plano de Deus na história, olhando todas as pessoas que ele já levantou através da história, todos os lugares por onde Deus fez grandes avivamentos, não parece, não é, importante, por exemplo, uma pequena congregação no sul de Los Angeles. Talvez não pareça importante, não é, um grupo de brasileiros dissidentes do seu país de origem, morando nessa cidade, congregando nessa igreja. Talvez não pareça, no meio das multidões e das etnias que existem em vários lugares, uma necessidade que Deus tenha de abençoar A, B ou C. Mas Deus me disse nesses dias que eu estava preparando, que Ele colocou por necessário passar nessa casa e abençoar você. Passar nesse lugar e tocar a sua vida e falar com você. O Senhor nosso Deus se impôs a sua própria vontade, que Ele queira te abençoar. Tem uma expressão que Deus fala através do ministério de Jó, está na palavra de Deus. Quem foi que deu para ele primeiro, para que ele ficasse devendo alguma coisa? Quem foi que ofereceu a Deus alguma coisa primeiro, para que Deus ficasse devendo alguma coisa para alguém? Mas Ele mesmo, pelo seu amor, Ele derrama, Ele entrega e Ele faz. E é nesse sentido que eu digo, que Deus considerou importante para si, assim como passar em Samaria, passar aqui nessa manhã para a glória do seu próprio nome. Diga amém, por favor. Glorifique o nome de Jesus. O texto continua dizendo que ele chegou à cidade samaritana chamada Sicar. E aqui é uma coisa muito bonita. Sicar é a antiga Siquém. Existe alguma divergência? Alguns dizem que Sicar, na verdade, é na região de Siquém, porque Siquém foi saqueada e destruída. O fato é que os dissidentes de Sicar é o povo de Siquém. E onde que é Siquém? Siquém é uma cidade antiga do tempo de Jacó, que foi mudado o nome para Israel, que os seus filhos, inclusive, tiveram um problema muito grave lá em Siquém, mas era uma cidade que foi conhecida depois como herança para Jacó. Foi herança de Jacó para os seus filhos. Essa região, por exemplo, é onde foi enterrado os ossos de José, quando voltaram do Egito. Lembra que quando José estava para morrer, ele falou assim, o Senhor certamente vos visitará. Quando ele fizer isso, vocês levem os meus ossos daqui. Olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que saiu, em Êxodo capítulo 13, vai sair que saiu Moisés com os ossos de José.
E no capítulo 24 do livro de Josué, vai dizer que Josué enterrou os ossos de José, em Siquém. Agora começa a entender um pouquinho porque era necessário que Jesus passasse em Samaria e em Sicar. Por quê? Porque ali estavam enterrados os ossos de José, que havia dito: certamente o Senhor vos visitará. O que eu estou dizendo com isso hoje é que pode parecer às vezes uma prepotência nossa, entender que Deus quis fazer alguma coisa no nosso meio, mas o que nós não sabemos e às vezes não entendemos muitas vezes, é que Deus está respondendo orações de gerações atrás, através da nossa vida aqui hoje. Há pessoas que oraram por esses dias, há gerações atrás, pedindo para que Deus visitasse os seus filhos, os seus netos, em gerações depois. E Deus naquele tempo havia feito um compromisso com aqueles homens e mulheres que visitaria esse povo. Nós estamos desfrutando de coisas que Deus prometeu há gerações atrás. De coisas que foram intencionadas diante de Deus, de corações sinceros, há muitas gerações atrás. Por diversas vezes, alguns entendem as bênçãos de Deus como um favor que tem que acontecer porque Ele é o cara. Outros já tratam as bênçãos de Deus como absoluta indignidade. Irmãos, o que nos faz dignos da bênção de Deus não é a nossa vida, nem para cima e nem para baixo. É o fato de que Deus é bom e é digno para nos abençoar. É que Deus nos vê, porque Ele é misericordioso. Tem muita gente que fala assim, que já disse na vida: jamais eu vou entrar numa igreja evangélica, jamais eu vou num culto, mas ele se esquece que havia a oração de uma mãe, a oração de uma avó, a oração de um parente próximo que estava pedindo: Senhor, visita, Senhor, abençoa, Senhor, Pai, alcança, Senhor, Pai, vai lá, toca o coração, Senhor, ajuda. E ao seu tempo foi necessário a Deus, na pessoa de Jesus, pelo seu Espírito Santo nessa manhã, passar por aquela Samaria. Aleluia. Quando ele se encontra nesse lugar que ele chegou ali, ele chegou então à beira do poço, não é? O poço de Jacó. E a Bíblia fala que Jesus estava cansado da viagem. Jesus, o Deus encarnado, estava cansado da viagem. Irmãos, às vezes a viagem cansa, irmão, até Jesus. Às vezes no meio da viagem, irmão, dá uma canseira, não dá? No meio do caminho você fala assim: Jesus, ainda falta tanto, não é? Eu fiz a viagem da Flórida para a Califórnia 2 vezes de carro. Uma vez eu vim de caminhão, trazendo a minha mudança, não é? E na segunda vez eu e o Noah fomos buscar um carro lá na Flórida, na nossa sede, para trazer para cá. Irmão, chega um certo tempo, um momento da viagem, que você fala assim: olha, não chega. Será que não chega? Não é? Você olha as horas ali do tempo que falta, você fala assim: meu Deus do céu, eu já andei tanto, eu já rodei tanto, parece que não chega. A Bíblia vai dizer que Jesus estava cansado da viagem. A viagem havia tirado o recurso físico dele. Tinha drain das suas energias, não é? Tinha feito com que as suas energias físicas haviam se esvaído naquele momento. Ele estava cansado. E ele sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia, ou seja, a hora mais forte do sol. E quando ele viu isso, seus discípulos haviam saído para ir buscar comida, o texto vai dizer mais para frente, e quando ele viu uma mulher samaritana, chegou para tirar água, e Jesus se dirigiu a ela falando assim: me dê um pouco de água. Irmão, o texto vai nos dar essa ideia, mas antes que o texto diga isso, eu quero lembrar você que não é comum do homem falar com uma mulher que esteja sozinha, e os dois estão sozinhos. Isso é fora do costume social até hoje. Imagina naquela época. Principalmente se a pessoa é uma pessoa moralmente elucidada,
porque a moralidade também ela precisa ser intelectualizada para que você entenda princípios para aplicar, porque você viver uma vida moral pela minha vida moral é legalismo. E legalismo não funciona nunca, irmão. Ah, não, é assim que tem que ser assim. Não, irmão, tem um princípio por detrás. Fazer as coisas da maneira que nós fazemos, por exemplo, o cavalheirismo, que dá vazão a muito da conduta masculina, que é socialmente entendida como correta, ela precisa de ser baseada na palavra de Deus, senão ela é simplesmente, irmãos, a atitude de alguém que aprendeu a se comportar. E não funciona. Precisa de ser baseado na palavra de Deus. Pode até passar socialmente uma imagem positiva, mas no fim das contas, irmão, não muda nada. Porque tem muita gente que socialmente ela é muito bem comportada e na alma dela está podre. E não é assim que Deus fez a gente para ser. Mas aqui existe esse momento que nos chama atenção, não é? Jesus estava lá no poço primeiro, sentado, chega a mulher e ele se dirige à mulher. Me dá água, eu preciso de beber água. Que interessante, né, irmão? Mais uma vez, Jesus se impõe a uma necessidade, a Bíblia fala que ele estava cansado do caminho, e agora ele manifesta a sua necessidade àquela mulher. Quantas vezes nós não reconhecemos a voz de Jesus numa necessidade que chega até nós? Quantas vezes nós não conseguimos discernir a voz de Jesus na necessidade que as pessoas apresentam? Certa vez Jesus falou assim: olha, bem-aventurado foi vocês que, quando eu tive preso, foi me visitar. Quando eu tive sede, me deram água. Quando eu tive fome, me deram pão. Aí um discípulo, um deles levantou, provavelmente deve ter sido Tomé, né? Porque Tomé que tinha essas perguntas assim: Senhor, desculpa, mas quando foi que o senhor esteve preso? Eu não lembro do senhor ter sido preso, não é? Pergunta honesta, irmão, de quem não está entendendo. Ele falou assim: não, quando você fez a cada um desses pequeninos, foi como você tem feito a mim. E é justamente o princípio que nós entendemos baseado nisso. Quantas vezes nós não entendemos a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus, nas necessidades? As necessidades reais. Às vezes é muito fácil, irmãos, e deixa eu fazer um parâmetro aqui para você poder entender isso aí até melhor. Às vezes é muito fácil nós entendermos a necessidade da pessoa que está morando na rua, não é? Nós passamos, é clara a necessidade da pessoa, gente. Está óbvia. A necessidade da pessoa lá na África. Irmãos, essa igreja aqui, esse ano, as contribuições missionárias para os nossos trabalhos missionários têm tido um crescimento extraordinário. Glória a Deus por isso. Isso é uma bênção, irmãos, não é? E eu quero que a gente continue assim. Mas deixa eu descer um degrau para você. Quantas vezes nós não ouvimos a voz de Jesus nas necessidades daqueles que moram dentro da nossa casa? Da esposa, do esposo, dos filhos. E calma, filhos, de vocês para os pais. Fica inaudível, porque não faz sentido. Porque o texto vai continuar dizendo o seguinte, que ele pediu água, e a mulher olhou para ele e tal, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pode pedir água a mim, que sou mulher samaritana? E aqui ela manifesta uma coisa muito interessante. Ela fala assim: todos nós que estamos morando aqui, a gente sabe que o padrão de conduta está sendo quebrado. Existe alguma coisa aqui que não é o jeito que está para acontecer. Não é? Fala a verdade, nós não gostamos de surpresa. Ah, pastor, eu gosto de surpresa. Não, você gosta de ser ovacionado de maneira espontânea. Surpresa de festa, não é? Surpresa quando alguém te dá dinheiro. Você gosta de ser abençoado de maneira espontânea. Surpresa que vem de repente, você não gosta. Você não gosta de surpresa. Não é? Quando chega um diagnóstico, aquela surpresa, você não gosta de surpresa. Quando chega uma pessoa que você tem dificuldade e você não estava esperando por ela. Aqui o texto vai dizer que a mulher foi surpreendida e ela manifestou que aquela surpresa era ruim. Primeiro, o que você está falando comigo? Eu sou mulher.
E eu sou samaritana. Os judeus não falam com os samaritanos. E pelo jeito os samaritanos também não queriam falar com os judeus, né? Isso não acontece, isso não é assim. Isso está fora da maneira como é para acontecer, irmão. Nós não gostamos que as coisas venham contra aquilo que a gente planejou fazer. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho e o fato é que essa mulher saiu de casa para ir buscar água ao meio-dia porque ela não queria encontrar ninguém. E não só ela encontra alguém de que alguém que ela podia encontrar era a menos pessoa que alguém que ela queria. De todo alguém que ela podia encontrar, o alguém que ela encontrou é o menos que ela queria, era um judeu. Era alguém que trazia para ela desconforto, que mexia com o padrão dela. A gente geralmente olha as coisas pela a maneira de Jesus, de olhar com misericórdia. Vamos olhar igual a mulher agora, olhando para aquela situação? Aquilo ali está fora, irmão. Eu não quero ser encontrado. Eu não quero ser chamado a atenção por um padrão que eu não quero cumprir, que eu não quero fazer. Isso aqui está ruim. Não é? E aí Jesus olha para ela e fala assim, ela disse porque os judeus não conversavam com os samaritanos, Jesus respondeu, versículo de número 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Glória a Deus, que bênção. Jesus agora manifesta que existia algo espiritual acontecendo que estava muito além dos olhos dela. Não é? Ele, como a gente quando ouve alguém ministrando uma profecia para nós. Irmão, olha isso que te digo, o Senhor apareceu aqui para mim, manifestou isso aqui, mostrando para você que a bênção que está vindo para a sua vida, e geralmente quando nós recebemos essas palavras abençoadas da parte de Deus que alguém usa, nós recebemos elas sempre de maneira positiva. É verdade ou não é? A pessoa falou uma coisa para ele, olha, o Senhor vai abençoar você nessa área, então a gente recebe aquilo, e Jesus está falando para ela, olha mulher, na verdade existe aqui alguma coisa acontecendo que os seus olhos não enxergaram. Você está falando, eu não estou falando de uma água simplesmente dessa terra. Se você soubesse o presente que Deus pode te dar, e que eu sou a pessoa que estou falando com você, quem é que fala com você? A potência que existe em mim, o poder que existe em mim, para manifestar uma bênção para você, essa conversa ia estar mudando. Você estaria muito diferente recebendo a mim. Essa sua frustração de ser direcionada por mim nesse momento, de ser cutucada no seu padrão de conduta social, seria o contrário. Você falou assim, opa, que bênção! Chegou a oportunidade de eu ter acesso agora à bênção do céu. Não é assim que a gente faz. Por diversas vezes, quando Deus nos apresenta alguma coisa contrária à nossa maneira de querer receber. Certa vez nós estávamos tratando sobre um assunto da igreja e falamos sobre gratidão. E esse era o assunto do final daquele estudo do nosso currículo doutrinário. E o pastor me deu a oportunidade para escrever. Eu estava falando sobre gratidão e várias maneiras de observar a gratidão. E eu me lembrei de uma coisa. O Espírito de Deus me fez lembrar que eu nunca vi ninguém subir no púlpito para falar assim, eu vim aqui agradecer porque Deus fechou uma porta. Você já ouviu alguém falando isso? Eu vim aqui dar glórias a Deus porque o Senhor me fechou uma porta. Nós só vemos gente de pessoas vir aqui para agradecer porque Deus abriu. Mas porque fechou? Não. Porque vai contra a nossa expectativa. Nossa expectativa é que a porta fosse aberta. A gente calmamente, silenciosamente fala assim, irmão, não era de Deus, tal, mas não fala para ninguém que eu fiquei muito triste. Mas Deus aqui estava falando para ela, você estava esperando uma coisa e você foi contrariada, você não sabe a bênção que você está para receber por ter sido contrariada. Você não sabe como o céu está celebrando que você foi contrariado na sua expectativa. Porque você está para receber alguma coisa que você jamais imaginou que poderia, para a glória do nome do Senhor. O que você está para receber do céu é muito melhor da expectativa que você tinha de chegar nesse poço, sem olhar para ninguém, pegar água e ir embora. A bênção dela estava nisso. Graças a Deus, não encontrei ninguém hoje
para olhar para a minha vergonha, para lembrar de quem que eu sou. Não encontrei ninguém. Era a bênção dela todo dia, meio-dia ela vai buscar água, graças a Deus não encontrei ninguém. Nesse dia ela encontrou, e quem ela encontrou na cabeça dela era o pior que ela podia. E aí Jesus, não, você não está entendendo. Existe um dom para ser ministrado. Eu posso dar esse dom, é água viva. Se você soubesse, quem estaria aqui pedindo alguma coisa era você. Se você entendesse as portas que estão para ser abertas, porque você foi contrariado na sua expectativa, você daria assim, Deus manda para mim, eu quero estar nessa posição, eu quero estar passando por isso. Eu quero estar experimentando essa frustração. Porque de trás dela tem muitas bênçãos da parte de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. A mulher, ela continuou nessa pegada. Ela não... Irmão, você e eu, na nossa obstinação, não é fácil convencer. A nossa teimosia, irmão, é difícil de ser convencida. Porque você acha que você tem razão. Não é? O pastor Zé Maria, que morou com a gente na Flórida há muito tempo, ele tinha uma frase que falava assim, uma historinha que ele contava, né? Ele falou assim, o diabo tem um cavalo, e o cavalo do diabo não chama alazão, o cavalo do diabo chama razão. E de vez em quando ele empresta para o homem montar. E o homem monta nesse cavalo e vai embora. Só que o cavalo é de quem? Do diabo. Quando o homem está lá na frente, o diabo dá uma subida. E o cavalo lembra de quem que ele é dono, derruba o homem no chão e volta para o dono dele. Nós amamos razão, não é? E nós confundimos às vezes razão com o culto racional, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A nossa razão, ela está baseada na nossa expectativa, naquilo que a gente montou. E aí o próximo versículo vai dizer, eu não quero parar por aqui muito tempo. Ele vai dizer, Senhor, ela vai dizer para ele, Senhor, o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar essa água viva? Ela absolutamente diminui com quem que ela está falando. Olha, o senhor está sem recurso e o recurso está longe do senhor. O senhor está sem recurso, sem instrumento para buscar o recurso, e o recurso está longe de você. Como é que você vai fazer isso aí? Como é que você vai alcançar essa água viva? Você não tem condição de fazer isso. Não é? Você não tem vergonha de estar nessa expectativa de querer dizer para mim que você tem buscar água para mim no fundo do poço? Aí ela pega ainda fala, ainda continua. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim como os seus filhos e o seu gado? Ela lembra da história, irmão. E ela lembra da história diminuindo Jesus. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Não é? Quantas vezes a gente fala assim, tá bom, irmão, que agora nós vamos viver um momento com Deus maior do que os nossos pais viveram. Meu irmão, por um acaso alguém aqui é maior do que Daniel Berg e Gunnar Vingre? Tem alguém aqui maior do que o pastor fulano de tal? Ou alguém aqui é líder com maior envergadura do que o ciclano? Para com isso. Por acaso alguém aqui é uma mente mais brilhante do que o Mark Zuckerberg ou o Elon Musk? Ou põe o nome aí que você quiser do grande entrepreneur, o grande pessoa que trabalha com empreendedorismo aí nos dias de hoje. Coloca o nome que você quiser na frente. Por acaso é maior do que o fulano, maior do que o ciclano, maior do que o beltrano? Como é que vocês vão fazer isso aí? Como é que vocês vão manifestar isso aí que vocês estão falando que vocês vão fazer? Como é que você vai fazer, rapaz? Olha quem é você. Se enxerga para Jesus. Ela está falando isso para Jesus. Você percebe como Deus tem paciência com a nossa ignorância, irmão? Como Deus há tempo está tendo paciência com a obstinação de um coração que se recusa a enxergar que Deus se fez necessário passar aqui para abençoar você. A resistência que nós temos não era para ser, mas Deus quis.
Não estava no seu schedule, mas estava no dele. Para fazer de você, da sua casa, da sua família, uma referência para a glória do nome de Jesus. Eu quero acelerar aqui. Jesus fala para ela então: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero muito que me dê essa água, para que eu não tenha mais que sede, nem precise mais vir aqui buscá-la. Aí ela pega e se anima, fala: poxa, essa água aí parece então abençoada, então me dá para mim ter menos serviço. Ela então toma o que vai para acontecer, só que ela muda a motivação do seu benefício. Ela fala assim: quer dizer então que eu vou receber isso aqui e vai ser um benefício para mim? Eu acho que é lá fora. Não é aqui mesmo. Só um minutinho, irmãos. Pronto. Glória a Deus. Ela acha então que o benefício vai ser para ela em algum lugar, no sentido que ela vai poder palpar. Então quer dizer então que eu vou poder então vir trabalhar menos. Olha, eu vou pegar essa água aí e eu não vou precisar mais aqui voltar para buscar, que legal. O que ela vê? Vai sobrar um pouquinho mais de dinheiro do bolso. Eu vou viver um padrão melhor de vida. Eu vou ter descanso das minhas arguras. Não é assim que a gente faz? Deus fala assim: eu tenho uma bênção extraordinária para você. Fala: yes! Quer dizer então que o padrão que eu estou esperando eu vou alcançar, não é? E aí Jesus falou assim: tá bom, vamos fazer isso aí então, só que é o seguinte: vai lá e busca seu marido. Aí ela: peguei ele, tá vendo? Tá vendo como é desavisado? Porque o padrão de vestimenta dela, a conduta dela, e tinha muita diferença disso, era de uma mulher casada. Ela não era tão jovem assim. E a gente vai entender por quê. Estava todo o padrão de uma mulher casada. Viúva também ela não parecia ser. Porque a viúva também tinha uma maneira de viver. Então logo quando ela fala assim: eu não tenho marido, é como que alguém que diz assim: gotcha, te peguei, eu não tenho marido. Tá vendo? Tá vendo como toda essa frase sua aí não percebe a minha circunstância? Por diversas vezes, de novo, nós fazemos isso com Deus. Como se Deus não conhecesse as particularidades da nossa história. Como se Deus não conhecesse os pormenores da nossa caminhada. Mas o pastor está falando isso aí não é de Deus não. Porque se fosse de Deus, esse detalhe aqui não ia errar feio desse jeito. Vai errar um detalhe desse feio assim? Vai dar uma bola fora dessa? Não vem de Deus não. Só que Jesus naquele dia, ele tinha colocado uma necessidade de passar por aquele lugar e transformar a vida daquelas pessoas. Ele olha para a mulher e fala assim: você falou bem. Você disse bem que você não tem marido. Porque você já teve 5. E aí Deus expõe ela a sua própria história. Como Deus nos expõe na nossa própria história nessa manhã. Você já procurou em muitos lugares. Você já foi atrás de bênção de muitos lugares. Ou você acha que Deus não viu alguns de nós numa mesa branca? Aleluia. Ou você acha que Deus não viu alguns de nós tentando uma simpatia? Ou você acha que Deus não fez alguns de nós fazendo planos financeiros e especulações? Você acha que Deus não viu? Ele viu que você tentou. Ele viu que você procurou a segunda opinião, a terceira opinião. Ele viu as coisas que você ponderou no seu coração de fazer. Ele viu. 5 vezes. E agora está vivendo uma vida que você não tem compromisso com isso. O 6º, você não é casado com ele. O Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, era conhecido como a boca de ouro. Ele escreve sobre a mulher samaritana em uma das suas mensagens, e ele naquela época morava mais perto desse tempo. A família da mulher samaritana depois foi conhecida na igreja primitiva. O nome dela foi conhecido na tradição como Fotina, a iluminada. Talvez esse nome ficou para ela por conta do que ela passou aqui, mas ela foi conhecida na tradição como Fotina.
Na Igreja Católica é até a Santa Fotina, né? Eslevatana, no nome da igreja grega, o nome dela é Eslevatana. E eles vão dizer, o Crisóstomo vai dizer, que essa mulher não teve 5 maridos por causa de uma questão de promiscuidade. Ele vai contar na história dele, e é interessante de observar, é que os 5 maridos morreram. Ou seja, a história dela não era tão ruim como a gente pensa, que ela saiu aí casando com os outros. É pior. Todo mundo que ela casava morria. Morria. Como muitos de nós. Tudo aquilo que a gente faz aliança, morre. Você faz uma aliança com um determinado posicionamento. O posicionamento que você tomou não perdurou. Você vai lá e decide então tomar outra decisão e se casa com aquilo e morre. Aí você toma outra decisão, vai mais à frente e se casa com aquilo outro. Morre. Não perdura. E aí, cansado de tentar ir pela vergonha, você se reclusa para que ninguém te veja. Eu vou me esconder. Eu vou estar longe. Porque aquele período da sua vida, aquilo que você está vivendo, nem aliança com aquilo que você tem mais. Estava vivendo junto. Vamos deixar a vida levar nós. Só que Jesus te encontrou hoje cedo. Você não vai fugir mais. Você não vai fugir mais. Chega. Chega de fugir. Jesus olha para ela e fala assim: vejo que você é profeta. Uau, oxa. Começou a mudar o sentimento para com Jesus. Uau, que palavra para nós então agora, hein? Poxa, desvendou o nosso coração e a nossa expectativa. Que bênção. Pois é. Então, já que está assim, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Agora eu sei que o senhor é um profeta, mas deixa eu fazer um negócio. Olha, já que o senhor está tão assim espiritual hoje, fala para mim, onde que é o lugar correto de adorar? É aqui em Gerizim, onde os nossos pais adoraram, e ela está certa. Aquele monte ali, realmente, o povo de Deus por diversas vezes ofereceu ao Senhor culto. Ou é lá no templo? E também está certo. Porque no templo é o templo onde Salomão ergueu e Deus consagrou aquele templo. Onde que é o lugar? Lá nos judeus. Fala para mim, então, resolve essa minha situação. Onde que é o lugar de eu servir, então, a Deus? É aqui nessa igreja? Ou é na igreja onde eu estava? Ou é para a igreja onde eu vou? Onde é que é? Então, resolve para mim. Pastor, dá a palavra aí para mim. Onde é que eu vou, então? Onde é que eu devo levar minha família para servir a Deus? De que maneira que eu devo servir a Deus? Vou eu para o departamento infantil ou eu vou para os jovens? Vou eu fazer isso ou eu vou fazer aquilo? Fala para mim. O que eu devo fazer? Resolve para mim. E aí ela pega e fala assim, ele pega e fala: olha, existe uma história que Deus mesmo deixou marcada na sua vida. Você sabe de onde vem a salvação. Ela veio dos judeus. Mas deixa eu contar uma coisa para você e eu começo a terminar. A hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores não vão mais ficar olhando onde é que eles estão. A hora vem, e agora é, que a maneira de servir a Deus agora não está mais baseada na geografia e nas coisas que você gosta. Acabou. Esse tempo se foi. Essa maneira de fazer aqui e ali, acabou. Deus não está se importando com a sua geografia. Deus está se importando com que maneira você está fazendo isso. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus está interessado num coração genuíno e sincero seu. Aleluia. Eu estava falando com os líderes da Austrália ontem, o pastor me deu a oportunidade de falar na academia de capacitação de obreiros deles. Era 8 horas da manhã na Austrália e 3 horas da tarde para nós. Participei pelo Zoom, muito legal. E eu estava falando para os irmãos, nunca permita que ninguém lhe obrigue a fazer nada na sua fé. Você fazer alguma coisa na fé por obrigação é a coisa mais
desinteressante para Deus que existe. Você deixar alguém obrigar você a fazer alguma coisa, para Deus, pare com isso. Faça as coisas por obediência, e obediência é voluntária. Você não precisa ser forçado a fazer alguma coisa que você não gosta. Você pode voluntariamente fazer alguma coisa que você não gosta, porque é o que precisa de ser feito. É ou não é? Você já ouviu alguém levantando peso na academia obrigado por alguém? Ela é a pessoa que está fazendo força para levantar, é voluntário dela. Você não está vendo ninguém embaixo assim, levanta a mão com um chicote na mão. Se bem que de vez em quando devia, né? Fazer isso para o povo vir para a igreja. A hora é e agora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí a mulher agora fica pensando nisso, como eu fiquei. Então quer dizer, Jesus, que de toda essa caminhada que nós estamos fazendo, o que o Senhor quer na nossa vida é um culto sincero. É um culto da nossa alma. Quer dizer que todas as alianças que a gente fez e todas as tentativas que a gente buscou, o que interessa para o Senhor de verdade é que nós façamos isso do coração para fora. Esse é o interesse do Senhor. Aí ela falou assim, um dia o Messias vai vir. Um dia Deus vai visitar a gente aqui. É isso que ela estava dizendo. Um dia Deus vai nos visitar. Um dia Deus vai passar aqui, Deus vai vir aqui, o Messias vai vir aqui. E Ele vai nos ensinar todas essas coisas aí que o Senhor está falando. Eu sei que um dia eu vou ser abraçado por Jesus. E eu vou receber do Senhor uma missão nova, um trabalho novo. Não é? Vou receber do Senhor um incentivo novo para fazer algo. Eu estou esperando por aquele dia que aquele toque do céu vai vir, transformador da minha maneira de ver, da minha maneira de sentir e da minha maneira de esperar, onde as minhas frustrações vão ser tiradas do nosso meio e eu vou estar alegre com aquilo que eu tenho. Eu sei que esse dia vai chegar. Aí Jesus olha para ela e fala assim, é esse dia, chegou, é hoje, é agora. Você não precisa mais ficar esperando mais nada. Hoje é o dia, chegou, é hoje, é agora. Aquela hora que vai vir é hoje, a hora vem, agora é. Chegou a hora. Sou eu que falo contigo, ele falou para ela. O Messias, o toque especial da parte de Deus, que você espera é para hoje, não é para daqui 20 anos. Você não precisa esperar mais nada, é hoje, aquilo que Deus tem para você. Ele é hoje, por quê? Porque Ele colocou uma necessidade que Ele teve lá no céu, passar por aqui hoje, tocar o seu coração e a sua vida, para a glória do nome de Jesus. E eu termino aqui, me ajuda, Clarinha. Aquela mulher recebe aquela palavra, e ela fica tão entusiasmada com aquilo. O que ela foi lá fazer? Foi pegar água, não foi? Com um cântaro de água? A Bíblia diz que ela deixa o cântaro. Ela deixa o vaso de água lá. Ela foi pegar água. A água era uma necessidade essencial da sua vida. Um ser humano não pode viver mais de 3 dias sem água potável. No 4º dia, o que acontece no corpo da pessoa já é praticamente irreversível. Ela foi lá ao meio-dia buscar água e ela voltou sem a água que ela foi buscar, mas com outra, porque ela bebeu da água que Jesus deu para ela quando ela recebeu a palavra que aquele era o Messias. Olha, eu tenho certeza absoluta, porque eu também vim, que você veio buscar alguma coisa de Deus hoje aqui, e eu sei que você precisa muito disso que você veio buscar. Você considera isso essencial. É essencial para você que você seja encontrado aí nesse lugar que você veio trazer esse cântaro. Essencial. Olha, it's a need. I need that. Eu preciso disso. Isso aqui é uma necessidade sine qua non, sem a qual eu não consigo viver. Mas deixa eu falar uma coisa para você.
bebe da revelação de Deus para a sua vida hoje. E você vai ver que essa necessidade vai virar um cântaro largado no meio do campo. Um vaso largado no meio do caminho. Hoje Deus está fazendo assim, está diminuindo o que você acha que você precisa. E aumentando a sua concepção de quanto Ele te ama. Você não entende o quanto Deus te ama, você vai entender hoje o quanto Deus te ama. Ele parou uma viagem no meio de um caminho para poder vir aqui falar com você e levantar a sua vida de uma vez por todas para a glória do nome de Jesus. O texto final diz que ela chega na cidade, aquela cidade que ela pedia para ninguém encontrar com ela no poço. Ela chegou para aquela cidade: ei, vem ver o homem que disse tudo ao meu respeito. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu comigo. Talvez um cutucava outro e falava assim: mas essa aí não é a fulana, essa aí não é a ciclana que, meu Deus do céu, essa mulher está falando que gente, ei, escuta. Vem e vê o homem que disse tudo ao meu respeito. Não é esse porventura o Messias? Vem, vamos lá ver ele. Diz que a cidade inteira chegou lá para conversar com Jesus. E eles imploraram para que Jesus ficasse com eles. Fica aqui, Jesus. Fica aqui comigo. Não vai embora não. Nós precisamos de ouvir mais do que o Senhor tem para falar. Fica aqui. E a Bíblia vai dizer que ele ficou com eles lá 2 dias. Ensinando para eles acerca do reino de Deus. Ensinando para eles as coisas que Deus tinha, sabe por quê? Porque alguém decidiu naquele dia tirar da frente as suas frustrações, os seus conceitos e olhar só para Jesus e ouvir dele. Deixa eu tirar da frente aqui o que me atrapalha. Deixa eu tirar da frente aquilo que me prende para trás. Deixa eu olhar para Jesus e ouvir dele. Quando Jesus foi sair, os habitantes de Sicar chegaram para a mulher e falaram assim: olha, agora não é mais porque você só diz, não. Nós também agora cremos, porque nós também ouvimos aquilo que ele tinha para falar. Aí você olha para trás. Era necessário que ele passasse em Samaria. Deus quer levantar você nessa manhã. Deus quer te dar uma missão especial, específica, de maneira honesta diante de Deus. Você sabe que você já procurou em todos os lugares, de todas as maneiras. Você já tentou. Deus sabe que você tentou. Não é uma coisa que Deus olha assim do céu e fala: ah, não, é que você não se esforça. Não. Deus sabe que você tentou. Deus sabe que você tentou. Jesus, eu tentei. Eu fiz tudo que eu podia. Mas não deu, não funcionou. E eu tô aqui agora e vem essa mensagem aí falar para mim que eu tenho que fazer desse outro jeito, mas esse outro jeito é completamente contra. Creia na palavra de Deus nessa manhã. Faça aquilo que você precisa fazer para receber água viva na sua vida no dia de hoje. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. O nosso tempo já foi embora. A primeira pessoa que eu quero convidar aqui na frente, o primeiro grupo de pessoas que eu quero convidar aqui na frente, é você que sabe que você precisa de um compromisso novo com Jesus. Um novo compromisso com Jesus. O antigo não funciona mais. O antigo já morreu 5 vezes. Não funciona mais. O Crisóstomo, o nosso pai da igreja do século IV, ele fala o seguinte, que aqueles 5 maridos representavam os 5 primeiros livros da Torá. Outros mais para frente disseram que representavam 5 diferentes alianças que Deus havia feito com o homem. Mas para mim e para você hoje, significa as inúmeras tentativas que nós fizemos de tentar viver uma vida sem Deus. Você tentou, não deu, irmão. Não deu. Não desiste de viver com Deus, desiste de viver do jeito que você quer com Deus. E ela foi lá e fez teologia, né? Não, porque aqui é o lugar e eu percebi aqui. Não, irmão. Quem subirá no santo monte do Senhor? E quem habitará no seu santo templo?
aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade e não vive de maneira desonesta. Esse poderá permanecer na presença do Senhor e não será removido. Deus não quer o que você faz, Deus quer você. Deus não quer as suas oferendas, Deus quer você. Deus não quer os seus recursos financeiros, Deus quer você. Deus não quer o seu número na membresia da igreja, Deus quer você, a sua pessoa. É você que vai fazer a diferença que Deus deseja. Você quer viver um novo compromisso com Deus? Vem aqui à frente. Você que tem vivido uma vida afastada do propósito de Deus, eu quero orar por você também. E por último, você que fala assim: Senhor, para mim viver assim, eu preciso de uma cura no meu corpo físico. O Senhor sabe que isso tem me atrapalhado. Eu preciso que o Senhor me toque na minha vida física, para que Deus te prove que foi Ele que te chamou. Ele te toca aí hoje, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. O nosso grupo de louvor vai cantar um hino, e eu estou esperando você aqui na frente. Eu sei que Deus falou com você. Jesus, abençoa os teus filhos, ó Senhor. Mais 30 segundos para insistir com você. Às vezes a gente se prende a alguns conceitos que nós fazemos para nós mesmos. É justamente a questão. Justamente a questão. Deixa eu pedir um favor para você. Desiste do que você planejou. Desiste. Não desiste para viver à margem da sociedade. Desiste para abraçar o que Deus planejou para você. Não. O Agostinho tinha uma oração que eu gosto tanto. Ele falava assim: Senhor, onde os seus planos não forem os meus, destrua-os. Onde a tua vontade não for, onde a minha vontade não for a sua, Senhor, aniquila a minha vontade, acaba com a minha vontade. Não deixa que a minha vontade se cumpra, se a minha vontade em algum momento não for a sua. Deixa Deus transformar a sua vida de uma buscadora de água ao meio-dia para uma evangelista, para a glória do nome de Jesus. É para você, irmã, e para você, irmão. Foi o Senhor. Deixa eu orar por você, vem à frente. Eu já tinha desistido. Foi o Senhor. Se não fosse a tua presença, eu tava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor.
eu quero te dar graça, Senhor, pela bondade do teu coração, Jesus. Eu quero te dar graça, Senhor, Pai, pela tua graça e pela tua unção derramada sobre nós, Jesus. Como é bom, Senhor, Pai, viver na tua presença. Como é bom desfrutar de ti, Senhor, Pai, do teu amor, da tua graça, da tua unção, dos teus benefícios, ó Pai. Os teus benefícios, ó Senhor, que são incontáveis, insondáveis, ó Senhor. Muito maior do que um cântaro de água que a gente separou, Senhor, para a essência da nossa vida física, não. Ah, Deus, passe em revista hoje nos corações, ó Senhor. Senhor, Pai, abençoa os meus irmãos, ó Senhor, Pai, com problema e necessidade, Senhor, Pai, na saúde, Senhor, Pai, limpa, Senhor, Pai, livra, Senhor, faz a tua vontade na vida deles, ó Senhor. Faz cumprir o teu querer na vida de cada um de nós, ó Deus. Abençoa esse tempo, Senhor, Pai, esse templo e esses irmãos, ó Senhor, que vieram aqui te adorar, Senhor. Em espírito e em verdade, Senhor, Pai, viemos entregar um culto a Ti. Nesses últimos momentos, ó Senhor, Pai, recebe, Senhor, as mãos levantadas, os glórias a Deus, os aleluias, ó Senhor, as lágrimas, ó Senhor, Pai, os regozijos, ó Senhor, a intenção sincera de dizer, Senhor, Pai, o Senhor é tudo para nós. E nós estamos convencidos da tua missão na nossa vida, Senhor. Nós não precisamos, ó Pai, de circunstâncias nos convencerem. Nós estamos convencidos porque agora nós vimos a Ti como único Rei, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, nos levanta, Senhor, Pai, nos usa e guarda as nossas vidas, ó Pai, na caminhada da nossa vida de fé. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor. Pai, abençoa o alimento que nós vamos participar, Senhor, Pai, as vidas, ó Senhor, que prepararam. Os nossos irmãos da cozinha, Senhor, Pai, guarda eles, ó Senhor. Continua, Senhor, Pai, nos dando comunhão, Senhor, a alegria de viver para Ti. Senhor, abençoa essa igreja, Senhor, Pai. Contempla o coração de cada um dos Teus filhos, ó Senhor. A alegria de cada um deles de trazer um culto para Ti, Senhor, Pai, nesse final de manhã, Senhor, Pai. E continua, Senhor, guardando a nossa semana. Abençoa os nossos irmãos, ó Pai, que estão, Senhor, Pai, viajando, trabalhando, Senhor. Cumprindo, Senhor, Pai, também, Senhor, a Sua vontade para a vida deles nesse momento, Senhor. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos para cá, por gentileza. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado, glorifique o nome de Jesus com ele. Principalmente os nossos irmãos que estão conosco pela primeira vez hoje. Não se esqueça de dar um abraço aos irmãos que estão conosco hoje pela primeira vez, em nome de Jesus.